seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou aqui até o nosso canal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo, nós iremos explicar a respeito da curva de Spee e a curva de Wilson. Quais são seus conceitos e os seus usos na odontologia protética e ortodôntica. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like se você gostar desse vídeo, porque isso ajuda muito a gente e faz com que esse vídeo chegue em outras pessoas que precisam saber. Bom, então para iniciar o nosso estudo, é necessário saber que existem algumas forças que incidem sobre o dente. E essas forças são responsáveis por manter o dente em posição, ou seja, manter o dente no alvéolo. Então existem forças tanto de tecidos moles, como forças de tecidos duros. E essas forças são resultantes de todos os componentes da cavidade oral, assim como os elementos dentais e suas vértices, cúspides, ou seja, a anatomia como um todo. Então, primeiro, a gente vai explicar sobre a curva de Spee. Então, a curva de Spee, ela é caracterizada por se referir à curvatura oclusal da mandíbula. Então, a gente vai falar tanto da curva de Spee quanto a curva de Wilson. Então, como a gente estava dizendo, a curva de Spee ela é uma curvatura oclusal da dentição mandibular e o seu desenvolvimento está relacionado com fatores como erupção dentária, variação crânio-facial e fatores neuromusculares. É uma curvatura na oclusal vista a partir do plano sagital. Esse fenômeno ele é de grande importância clínica, especialmente para a ortodontia, como a gente viu anteriormente, que é muito importante nós sabermos em ponto de vista ortodôntico e protético, quanto também na dentística. Então, qual é a função da curva de Spee? Ela tem uma função biomecânica durante o processamento de alimentos e isso vai influenciar a taxa de cisalhamento. O que é cisalhamento? É um fenômeno de deformação de um corpo. Então, se aquela força de mastigação está excessiva, aquilo ali vai desgastar o corpo, no caso aí o dente. Então, isso pode gerar uma força que gera movimentos de lesões cervicais não cariosas, como abrasão, bifração, erosão, né? No caso desse exemplo é o bruxismo. E isso vai fazer com que haja entre os dentes posteriores a eficiência das forças oclusais durante a mastigação. Quando essa curva ela está excessiva, isso vai alterar o desequilíbrio muscular, causando uma oclusão inadequada. Então, vai fazer com que haja uma relação de contato intermaxilar entre os molares permanentes e os incisivos anteriores. Então, isso vai criar um tripé oclusal que vai afetar os fenômenos de crescimento e maturação da oclusão. A curva de Spee ela é uma curva linha anteroposterior, ou seja, ela vai tangenciar tanto da ponta de cúspides vestibulares, como a gente pode observar nessa imagem, e das bordas incisais dos dentes até os molares. Então, pé incisivo, pé canino, pega pré e pega molar. As mais profundas geralmente são encontradas em pacientes com maloclusão dentária e sob medida profunda. Vários estudos demonstram que a profundidade da curva de Spee ela vai ser maior em determinadas masoclusões da classificação de Angel. Como é que eu vou detectar então uma curva de Spee? Então a curva de Spee a gente vai imaginar que há uma linha passando pela ponta de cúspide do canino, da cúspide de molar e olhando em vista lateral da mandíbula. Então a gente vai observar que as arcadas vão ter uma inclinação mandibular, formando essa área côncava. Então, a curva de Spee a gente tem que avaliar nada mais nada menos do que essa inclinação mandibular que forma uma área côncava, tanto partindo de molar até o canino, né? Então, a gente vai observar como ele vai afetar o premolar, como vai afetar o anterior. Nisso, a gente vai avaliar a curva de Spee. Já a curva de Wilson, por sua vez, ela é uma curvatura dos dentes no sentido vestíbulo-lingual. Então, a gente vai avaliar tanto a área vestibular quanto a lingual, só que no plano frontal. E a gente viu que a curva de Spee era no plano sagital. Então, a gente vai avaliar isso passando pelas cúspides vestibulares e linguais dos dentes posteriores esquerdo e direito. Então, ou seja, de ambos os lados. Essa curvatura ela é côncava no arco inferior e ela vai ser convexa no arco superior. E isso é o resultado principalmente das diferentes posições axiais dos dentes posteriores. Então, nos dentes
nos dentes posteriores, né, como a gente viu. Ele vai ser passando pelo cúspide vestibular até a cúspide lingual. Nos dentes superiores vai ter uma curva convexa e nos dentes inferiores vai ter uma curva côncava. Ela é caracterizada por ser uma linha imaginária que irá tangenciar as pontas de cúspides vestibulares e linguais dos dentes inferiores. Então, a gente vai avaliar superior e inferior, mas com foco em inferior. Nessa vista frontal, a gente consegue observar essa concavidade que forma a curva de Wilson. A posição normal ou anormal de um ou mais dentes na arcada pode levar a um distúrbio na movimentação mandibular. Então, isso a gente consegue observar nos movimentos, como por exemplo, de lateralidade. Então, isso já vai gerar deformidades que a gente vai avaliar, que é por conta da curva de Wilson estar incorreta. Então, as duas curvas que a gente explicou são chamadas curvas de compensação. E a curva de Spee e a curva de Wilson, elas vão facilitar ou irão favorecer o padrão de movimento mandibular durante a mastigação. Então, para que se tenha esses movimentos, né, para ter a mastigação, deglutição, fonação, é preciso que haja um movimento de lateralidade desocluindo com os dentes. E essas curvas, elas vão facilitar esse entendimento, vão facilitar o padrão de mastigação e vai facilitar a manutenção do bolo alimentar na zona de infiltração do alimento. Gente, essa foi a nossa videoaula rapidinha explicando para vocês as principais diferenças da curva de Spee e da curva de Wilson. Espero muito que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, deixem nos comentários ou entrem em contato conosco através das nossas redes sociais. Não esquece de deixar o link aqui, não esquece de acessar o link aqui embaixo, que é uma apostila multidisciplinar aqui do nosso canal, que conta com algumas disciplinas, principalmente para você que está no início do curso. Então é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui e valeu!